Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, deixa o seu like. E se por um acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueça de se inscrever também no meu outro canal, o Conto pra Ana, tá? Que é um outro canal, além deste daqui, onde eu conto relatos, assim como aqui, só que sem assombração, sem sobrenatural, ok? Histórias de vida, histórias românticas, histórias tristes, histórias de vida, histórias interessantes. Vai lá que você vai gostar. E se inscreve e assiste os vídeos. E vamos para os relatos de hoje. E o primeiro deles é este daqui, a vaca sagrada. Olá, Ana e Matheus. Sou o mesmo do relato O Homem da Mão de Luz. Ah, lembro. Todos os meus relatos eu vivi realmente. Tenho uma vida rica nesses casos e acho que só nos enriquece mesmo. Vamos à história, que não é muito assombrada, porém acho interessante. Já um pouco mais velho, no início da década de 80, em Minas Gerais, é um moço que nos conta então, né? Mais ou menos com 18 anos de idade, estava na fazenda da minha família com os 2 tios. Porém, era sábado de Aleluia e eu queria muito ir para a cidade, Montes Claros, para aproveitar com os amigos da Micareme, é isso? É a festa que fecha a quaresma. Meu tio me disse que estava com uma caminhonete, de um primo mais distante, que eu poderia ir com ela porque ele iria com o meu outro tio no carro dele. Só que tinha um problema. A C14 branca era velha, estava com o freio muito ruim e a estrada estava em obras para asfaltamento e cheia de desvios e perigos. Claro que eu nem me importei, né? Só pensava nas festas. Respondi que estava tudo bem, que eu sabia me comportar e dirigir. Assim como todo jovem cheio de si fala, né? Tá tudo lindo, tudo ótimo, deixa comigo. Aliás, saber tudo é uma dádiva precoce com validade curta da juventude, né? Na minha insensatez, mandei o pé no acelerador, numa mistura de ansiedade para chegar logo e irresponsabilidade em toda sua plenitude. A estrada estava realmente difícil, pois estava em obras, em preparação para ser asfaltada, cheia de desvios, muito barro, poças e buracos. E eu lá, me achando. Tava assim de tardezinha, quase de noite já. Eu tava perto de um vilarejo que se chama Nova Esperança e lá nesse vilarejo já tinha uma parte da estrada asfaltada que começava numa subida, numa curva. Porém, quando aconteceu eu ainda estava na terra e a estrada naquele ponto era cercada por 2 barrancos mais altos que a própria C14, a caminhonete, é isso? Demorei para ver, mas havia algo acontecendo na estrada. Estava no lusco-fusco e quando vi direito havia uma fila de umas 8 vacas descendo o barranco do meu lado direito para atravessar a estrada. O barranco era íngreme e elas desciam de uma vez, quase saltando direto para a estrada. Vieram sem pedir licença, sem nenhuma modéstia e em fila indiana. Comuns, feinhas, tadinha das vacas, comuns, feinha, meio girolanda, meio coisa nenhuma, tipo, donas de todo o espaço, donas de todo o espaço do universo. Enfim, e eu sem freio, sem espaço e entre 2 barrancos. O carro chegando, os freios falhando, eu bombando o pedal, reduzindo a marcha, cabelo em pé, a morte me acenando. As vacas ruminando lenta e odiosamente. Não havia o que fazer. Era o fim. Pensei, porém, no último instante que o melhor a fazer era desistir do freio e jogar o carro mais próximo do barranco à minha direita, bem onde elas desciam, e quem sabe o barranco amenizaria a pancadaria e talvez freasse o carro com menos danos. E foi o que eu fiz.
À minha frente, mais ou menos uns 10 metros, a última vaca descia do barranco. Eu mirei nela e fui. Então aconteceu, e nem sei se eu posso dizer que foi algo sobrenatural, mas foi sim. Não sei e nunca soube explicar. Todo mundo que eu contei essa história deu risada. Me chamou de mentiroso, de cheio de lorotas, mas a verdade é que a última e escolhida vaca deu um passo mais rápido à frente e, eu juro, encolheu rápida e eficazmente a traseira, de modo que só talvez o último pelo arrepiado do rabo dela pegou na caminhonete. Eu me arrepio até hoje com essa cena que não saiu jamais da minha cabeça. O pior, porém, ainda não tinha vindo, porque com o medo e a adrenalina, que como mágica nos faz amadurecer, né? Eu consegui diminuir a velocidade e estava naquele momento envergonhado, né? A cara de agradecendo aos céus por me livrar de mim mesmo. E foi quando eu cheguei na subida de asfalto de Nova Esperança. Havia algo a mais na estrada. Muitas pessoas, muita gente curiosa que foi ver um acidente. Era um atropelamento que resultou na morte de um homem que estava coberto com um lençol velho na carroceria de uma caminhonete. Enfim, toda a população do vilarejo estava ali na estrada. Passei, dessa vez devagar, olhei e pensei suando as bicas, sem freios, sem sensatez e sem responsabilidade. Eu teria feito um estrago naquelas pessoas. Eram muitas pessoas que estavam ali vendo o acidente, muitas vidas. Não teria conseguido frear o carro. Agora eu sei. Aquelas vacas de pura raça, beleza estonteante da magnitude animal, enviadas das hostes celestes, me salvaram de uma experiência amarga, da qual, se sobrevivesse, não sobreviveria minha consciência. Hoje, escrevendo essas memórias, penso que as vacas celestes talvez não estivessem ali por mim, ou pelo menos não só por mim. Havia muito em jogo, muitas almas, muitos anjos da guarda de prontidão. Dizem que a nossa divina presença, Eu Sou, fala conosco por meio de sincronicidades, né? Neste dia ele não só falou, ele berrou. Eterna gratidão por essa libertação de nós todos. Aquelas pessoas não sabem, mas nós fomos cúmplices de um livramento coletivo. Amém. Um beijo para você. Muito obrigada. Gente, então, é isso que eu falo nessas histórias, assim. Muita coisa acontece que a gente acha que está sendo, oh meu Deus, como isso foi acontecendo? Na verdade está sendo um livramento. Se as vacas não tivessem aparecido ali, ele ia com a caminhonete, tá com tudo, não ia conseguir frear, ia pegar todo aquele pessoal que tava ali na estrada. Gente do céu, olha só como nada é por acaso. Nada é por acaso. Agora vamos para o próximo relato, que é o sonho, o encontro e o desfecho sobrenatural. Oi Ana, oi galera do canal Assombrado. Primeiro, passando aqui para dizer que eu e o meu esposo adoramos assistir os vídeos de vocês, principalmente quando são relatos de lobisomem. Inclusive acho que é o sonho do meu marido conhecer um lobisomem. Mas hoje eu vim contar algo muito especial e assustador que aconteceu comigo no ano de 2004. Todos os nomes aqui estarão trocados. O sonho estranho. Bom, eu me chamo Fulana. E numa tarde de domingo, depois do almoço, eu estava deitada no chão da sala junto com a minha prima. Vou chamá-la aqui de Paula. Era aquele cochilo típico depois do almoço, mas dessa vez não foi um sono comum. Eu tinha 15 anos na época e sonhei que estava dentro de um carro, grávida de 3 meses, ao lado de um rapaz que eu nunca tinha visto na vida. Lembro que no sonho passava a mão na barriga e trocava olhares com ele. De repente o carro capotou. Quando olhei para o lado,
ele estava morto. E eu também morri no sonho, toda suja de sangue, enfim. Com um corte, inclusive, enorme na sobrancelha esquerda. Acordei com cólicas fortes e, para o meu espanto, o lado esquerdo do meu rosto estava bem inchado e dolorido, exatamente como no sonho. Contei para minha prima e para minha mãe, mas todo mundo disse que era só um pesadelo. Bom, no fim da tarde, a minha melhor amiga da época, que vou chamar aqui de Lua, foi à minha casa. Contei tudo para ela e ouvi algo que me marcou. Menina, isso parece sonho de vidas passadas. Talvez você tenha morrido mesmo, por isso seu rosto está assim. Quem sabe não completou um ano de morte hoje, né? Completou anos. Tipo, foi aniversário de morte dela da outra vida, né? Na hora eu ri, mas aquilo ficou na minha cabeça. O encontro inacreditável. Bom, no dia seguinte eu fui pro colégio com a minha amiga Lua e Ana, vocês não vão acreditar. Quando eu entrei no pátio da escola, eu vi exatamente o rapaz do meu sonho. Eu sou negra, mas a Lua disse que eu fiquei pálida. Nossos olhares se cruzaram por alguns segundos e parecia que o mundo tinha parado. Descobri depois que ele estudava à tarde e só estava de manhã para apresentar um trabalho. Os dias passaram até que no arraiar da escola eu o reencontrei. Ele era loiro, cabeludo, roqueiro e chamava bastante atenção. Mais uma vez ficamos nos olhando e eu sorri tímida. Na festa havia a famosa cadeia do amor. Primeiro prenderam ele e depois me prenderam também. Acho que houve propina. Não, brincadeira. E depois me prenderam também. Ficamos frente a frente. E ele disse: a gente tem 1 minuto para se beijar, mas eu não sei beijar na boca. Uai, como assim? Eles tinham 15 anos, né? 15 anos. Eu também não sabia. Mas naquele momento aconteceu. Gente, a gente descobre, né? Foi o melhor beijo da minha vida. 1 minuto pareceu durar 1 hora. Depois ele olhou nos meus olhos e disse: eu te amo. Como assim, gente? Eu te amo. Tava te esperando. Sonhei com você. Só não sabia onde te encontrar. Quer namorar comigo? Meu! E eu respondi sim. E ali nós começamos a namorar. Essa história eu quero contar lá no meu canal também. O namoro de almas gêmeas. Descobrimos que ele também tinha sonhado comigo, grávida, mas numa versão diferente. Olha, foram 8 meses maravilhosos. Todo mundo dizia que éramos almas gêmeas. Até a mãe dele falava que eu era, tipo, a menina do sonho. Que eu era a menina do sonho dele, é isso? Literalmente. Mas um dia, a mãe dele se separou do pai e precisou se mudar de estado. Tivemos que nos separar também. Continuamos namorando à distância por um tempo, mas depois ele mudou de novo e aí nós perdemos contato. A visita sobrenatural. 1 mês depois aconteceu algo ainda mais marcante. Numa manhã eu estava dormindo e senti como se alguém tivesse sentado na minha cama. Reconheci imediatamente o cheiro dele. Senti sua mão acariciando o meu rosto como fazia quando estava vivo. Menina. Meu cachorro começou a rosnar forte na sala e o meu pai, que estava na cozinha, veio ver o que era. De repente, uma luz intensa apareceu na janela e eu fiquei apavorada. Gritei, pulei da cama e abracei o meu pai chorando. Naquela mesma noite, um amigo em comum ligou para me dar a notícia. O meu namorado tinha falecido e sido enterrado naquela manhã. Meu Deus! E aí, na hora, tudo fez sentido. O último contato. Anos depois, já com 22 anos, eu sonhei com ele mais uma vez. No sonho ele me dizia: seja feliz, siga sua vida. E foi o que eu tentei fazer. Conclusão: o que eu vivi com ele foi algo sobrenatural. Algo que eu só consigo explicar como história de outras vidas. Nunca esqueci e acredito que nunca vou esquecer. Muito obrigada, Ana e galera do Assombrado, por lerem o meu relato. Desculpem pelo tamanho da história, mas eu precisava compartilhar. Sou muito fã de vocês. Um beijo pra você, muito obrigada.
Imagina, não é um relato longo, não. Ai, gente do céu. Mas que coisa, olha isso, meu, é o que eu falo, não tem coincidência, gente, existe essas coisas de reencontro de almas, precisavam às vezes disso, desse pequeno tempo aqui. É triste, mas eu acho que foi necessário, por algum motivo. Próximo relato, sombra no quarto. Oi, Ana, me chamo fulano, pode ler o relato tranquila, não tem nomes. Onde eu citei eu coloquei o famoso fulano também. Obrigada, um beijo, obrigada. Bom, quando criança, eu sempre tive muitos pesadelos. Era como um terror noturno mesmo. Diversas vezes me lembro de acordar chorando, com o coração acelerado e tremendo de medo. Mesmo quando estava calor, eu me cobria com o cobertor na esperança de que o medo passasse. Mas não funcionava. Em uma bela noite, eu e meus irmãos fomos dormir no quarto. Eu na beliche de baixo, meu irmão mais velho na de cima e a minha irmã na outra cama ao lado. Até aí tudo bem. Dormi muito bem até determinado momento. Ana, sabe quando tu sente que tem alguém te observando e acorda? Sei. Então, acordei meio bobo por causa do sono, olhei para a porta do quarto que ficava na frente da beliche e vi a imagem de um homem, nitidamente um homem, ou melhor, a silhueta dele, pois a luz atrás da porta o deixava apenas em sombra. De primeiro momento pensei ser meu pai, pois ele tinha o costume de passar na frente do quarto de vez em quando, para ver se estava tudo bem com a gente, arrumar as cobertas e tal. Ele sempre passava à noite para dar uma olhadinha. Mas, Ana, quando eu vi aquela imagem, eu chamei. Oi, pai. Foi então que a sombra veio em minha direção, tentando me pegar com os braços abertos. Quando percebi que não era o meu pai, eu me cobri com as cobertas e comecei a gritar para o meu irmão. Fulano, me ajuda! Em questão de segundos, o meu irmão começou a tentar tirar a coberta de cima de mim e me acalmar. Ana, não tinha ninguém no quarto. Meu irmão disse que o pai estava dormindo, minha irmã também estava e ele próprio estava dormindo, ou seja, não havia ninguém na porta. Mas então o que seria aquela pessoa? Eu fiquei traumatizado durante meses. Eu não conseguia ficar sozinha em casa, eu sentia que havia algo ou alguém me observando, tinha medo de ir a determinados cômodos e isso durou muito tempo, até que por fim passou. Isso aconteceu quando eu tinha entre 9 e 12 anos, por aí. Não me recordo a idade exatamente, mas eu posso te afirmar que esse foi o primeiro de muitos outros relatos que eu tenho para enviar para vocês. Ana, quero agradecer pelo seu trabalho. Eu já maratonei mais da metade dos vídeos. E olha, isso é muito, hein? Continue postando vídeos cada vez mais. Muito obrigada. Um beijo pra você. Ai, nossa, eu imagino o medo. Eu já nunca vi, eu acho que assim, quando eu era criança, assim, né? Mas eu tinha medo também. Então eu imagino ter o medo nessa idade, ter visto isso. Eu não sei, espíritos zombeteiros, sei lá, um povo da sombra, de outra dimensão. Eu não sei o que, mas acho que isso é mais comum do que a gente imagina. É que a gente não sabe, né? Assim, mas é comum. Assim, é que eu recebo, né, vários relatos, então muita gente falando de ver esse tipo de sombra, eu mesma já vi depois de adulta. Essas sombras aí, depois vai embora, não sei, só quer atazanar mesmo, fazer medo, ou queria, sei lá, sugar energia, só que você viu e aí não deu certo, ficou por um tempo por ali, não sei, difícil dizer exatamente o que é, né? Próximo relato, entramos em outra dimensão? Será? Olá, Ana, tudo bem? Me chamo fulana. Já mandei um relato que foi lido por você e eu fiquei imensamente feliz. Ana, o relato não terá nomes, beleza? Só o nome da cidade que eu mantive, pois talvez alguém que ouça o relato tenha passado por isso e vai se identificar. Ana, o relato a seguir... o relato que eu vou contar aconteceu na verdade, na semana aqui do dia 13 de outubro de 2025 agora. Eu moro em Curitiba, capital do Paraná, em um bairro tradicional italiano. Eu e meu filho de 6 aninhos pegamos carona com uma amiga e o filho dela que também tem 6 anos.
Estavam as duas crianças no banco de trás do carro, minha amiga dirigindo e eu sentada no banco do carona. Ela ia deixar eu e meu filho em casa e logo seguir para a casa dela. Enfim, no caminho para minha casa, conversando com a minha amiga, eu me distraí e esqueci de pedir para ela virar à direita, né? Que seria a rua que daria acesso ao meu bairro. Então logo pedi para que ela seguisse reto com o carro e na próxima entrada pegasse a direita, que ia sair na mesma rua da rua anterior, que ia dar se estivéssemos na rua certa. Enfim, ia dar certo do mesmo jeito. Eu moro nesse bairro há 25 anos, ou seja, eu conheço todas as ruas e as entradas do bairro. Pois bem, ela entrou com o carro e seguiu reto por 2 quilômetros e acabamos saindo no mesmo lugar. Como se estivesse andando em círculo, sei lá. Eu não entendi nada, nem minha amiga. Na hora não falamos nada, pois as crianças estavam sentadas no banco de trás e poderiam ficar assustadas. Então nós retornamos e seguimos até a minha casa, mas não entendemos até agora como é que isso aconteceu. Detalhe que nesses 2 quilômetros rodando com o carro, eram umas casas que eu nunca tinha visto antes. Casas muito bonitas que eu nunca vi nessa rua. Havia também um homem alto, barbudo, com 2 cachorros bem grandes e os cachorros bravos, que quando viu o nosso carro andando ali, eles ficaram expressamente irritados. E quase que o homem não consegue segurar os cachorros ficaram irritados, é isso? Enfim, eu não sei o que aconteceu, nem como isso foi possível. Após isso, eu voltei lá a pé, né? Fui andando mesmo e não tinha mais essas casas. A rua saiu no lugar certo, que era para ter saído daquela vez. Eu não sei como isso foi possível, a gente andar 2 quilômetros em linha reta e sair no mesmo lugar como se fosse um círculo. Bom, um beijo, Ana e Assombrados, muito obrigada por ler o meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada, gente, eu também não sei o que acontece isso, porque as duas perceberam a mesma coisa, né? Estavam no mesmo evento ali, tem outros relatos desse tipo aqui, eu também não sei o que acontece, muito estranho isso, mas acontece, tem outras pessoas relatando algo bem parecido. E vamos agora para o próximo e último relato de hoje, que é assuntos sobrenaturais. Oi, Ana, eu gostaria de escrever o relato que vivi uns anos atrás. Eu tenho 37 anos, meus pais, antes de eu ter meus 7 anos de idade, eles já eram separados, tá? Eu me chamo fulana e já troquei os nomes. Meus pais, meu pai Zeca e minha genitora Vanessa, desde quando a minha irmã mais nova, Graziella, era um bebê, a nossa genitora ia tipo 1 ou 2 vezes ao mês nos visitar. E hoje, com tudo que eu sei da nossa genitora, ela não ia com o interesse de saber das filhas, mas para sugar o meu pai com o pouco que tinha, por ter sido uma pessoa que atrapalhou a vida do meu pai, que nos criou desde pequenas. Criou 3 filhas sozinho, em tudo. Meu pai, Zeca, foi mãe e pai de 3 filhas e também de outra irmã que morava com a Vanessa. Última vez que eu vi a nossa genitora, ela foi em casa e eu estava sozinha. Meu pai estava trabalhando, minhas irmãs foram para a igreja e eu quis ficar em casa. Eu não era apegada a ela, a minha genitora, porque ela agiu muito errado com meu pai. Eu, mesmo sendo criança, queria entender os 2 lados da história, mas não tinha nada que justificasse o que ela fez. Pois ela mentia, ela era interesseira, ela destruiu meu pai até deixá-lo mal financeiramente, sem estrutura emocional, sem estrutura emocional 100%, para seguir a vida. Ou sem estrutura emocional 100% para ele poder seguir a vida, enfim. Ela e eu dançamos juntas, rimos, mas jamais na vida, até 12 anos, eu jamais ouvi um "eu te amo, filha". Ela fez então uns bolinhos de arroz para nós, e embora eu não gostasse da comida dela,
embora eu não gostasse de bolinho de arroz, eu acho que eu comia para agradá-la. Logo ela foi embora. Eu não queria que ela fosse, mesmo sabendo que ela, desde quando eu estava em seu ventre, ela não me queria. Ela dava socos na barriga. Ela tomava remédios para eu não nascer. Mas as orações do meu pai não permitiram que ela concluísse a sua vontade. Bom, nesse dia ela foi embora e passou o ano todo. E nada dela. Isso foi, eu acho que no ano 2000, 2001. Nada dela. Passado quase 2 anos, a minha irmã mais velha reapareceu e estava com uma amiga da nossa genitora. Contaram que a mãe dela, a nossa genitora, havia falecido. Eu fiquei muito triste, fiquei por anos chorando. Eu não sei se eu fiquei triste tanto a ponto de entrar em depressão. Não sei se eu fiquei triste a ponto de entrar em... Passados uns anos, creio eu que eu tinha uns 14 ou 15 anos nessa época, fui dormir. Eu dividi o quarto com minhas outras 2 irmãs mais novas, a Graziella e a Mônica. Dormindo, eu ouvi alguém batendo na porta. Aí eu levantei. Quando eu estava de pé, indo em direção à porta, que quando abria ficava a cama atrás da porta, eu olhei para minha cama e lá estava eu deitada com as mesmas roupas, mesma posição que eu dormi mesmo. Aí eu abri a porta, tudo no quarto estava igualzinho, minha roupa de dormir e tudo. Chegando na cozinha, eu abri a porta e era de manhã. Aquele sol brilhando, sabe? E lá estava minha genitora. Estava com uma roupa branca, cabelos soltos e com um semblante sério. Nem parecia feliz de me ver. Ela não me falou nada, ela só ficou me observando da porta e séria. Acordei, contei pro meu paizinho, ele respondeu que talvez ela queria que a gente orasse por ela. E nós oramos. Nunca mais ela apareceu. Bom, até uns dias atrás, mas isso eu vou deixar para um próximo relato. Obrigada, Ana e seguidores do canal. Um beijo para você, muito obrigada. Então eu acho que se ela apareceu, ela queria dizer alguma coisa, às vezes não conseguia dizer, mas se ela veio ali, algum motivo tem. Ela queria dizer alguma coisa. Bom, pessoal, estes foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês, ok? E a gente se vê num próximo relato, combinado? Beijos e fui. Tchau, tchau.